O Cruzeiro volta a ser destaque na mídia nacional. Dessa vez o jornalista André Rizek trouxe ali, o holofote em cima do Cabuloso em relação a tudo que está sendo gerenciado neste momento dentro do Cruzeiro. Foi comentado ali, olha, perspectivas, de mercado, de como isso tudo vai acontecer e quais serão os próximos passos do Cabuloso visando 2025. O jornalista André Rizek ficou impressionado, Vocês vão ver já no comecinho do vídeo, que a gente vai reagir aqui, sobre essa nova visão empresarial, visão de mercado e visão aí realmente de construção de um clube assim que realmente possa voltar novamente a figurar entre os maiores do Brasil. O Cruzeiro está caminhando para isso e o André Rizek está realmente impressionado. Vamos assistir agora, só antes, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações, dê seu like, você já sabe, você está no canal Bastidores do Cruzeiro, aqui você sempre fica muito bem informado. Vamos para a notícia. Nos últimos anos a gente viu um Galo rico, comprando jogadores, tendo elencos muito fortes, e um Cruzeiro modesto tentando se reerguer. Para o ano que vem o cenário está claramente invertido. É o Cruzeiro gastando e o Galo apertando os cintos. Deixa eu abrir a janela do Cruzeiro aqui para você comentar sobre ela, meu caro. O Cruzeiro está trazendo, já trouxe o Bolassi, o Dudu, o Christian, o Rodriguinho, está em vias de fechar com o Fagner, com o Eduardo, com o Marquinhos, com o Soteldo, com o Gabigol, e já teve as saídas do Rafael, do Ramiro, do Matheus Vital, do Barreal, do Gabriel Veron e do Rafa Silva. Como é que você está vendo a movimentação do Cruzeiro? Intensa, né? Primeiro de tudo, bastante agitada essa janela do Cruzeiro. A gente lembra que essa troca de perfil do Cruzeiro modesto para o Cruzeiro rico é na troca da SAF, né? Quando o Ronaldo passa o comando para o Pedro Lourenço. E o discurso do Pedro Lourenço, diferente de outras SAFs que pensam muito em comprar jogadores jovens e baratos para vender e fazer dinheiro, o Pedro Lourenço, até por ser um torcedor do Cruzeiro, diz que quer ver o time, quer ver que o torcedor não sofra mais, quer ver o time brigando por títulos. Então, é um momento que, desde que ele chegou, tem investido alto para ter jogadores de um nível alto no clube competitivo, como vocês brincaram. Cássio, Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge na janela de meio do ano. E agora ele mantém um pouco esse perfil, né? Já chegaram aí, como você falou, especialmente o Dudu, que é um grande nome revelado no Cruzeiro, o Bolassi, Christian e Rodriguinho já são mais esse perfil de apostas, e o Cruzeiro tem esses outros 4 nomes aí engatilhados. A situação é a seguinte: o Fagner deve fazer exames nos próximos dias. Inicialmente, a ideia do Cruzeiro era trazer um lateral direito mais jovem, olhou o mercado sul-americano, não encontrou uma opção que se adequasse tanto ao que o clube queria, e aí mudou um pouquinho o perfil e foi para o Fagner, né? Experiente, 35 anos, que o Pedrinho, o Pedro Lourenço também gosta, porque é um jogador de nome, um jogador com status, que muda a prateleira do elenco do Cruzeiro, assim, em relação a, olha só, o Cruzeiro traz esse tipo de jogador agora, né? O time vai pagar pouco mais da metade do salário do Fagner nessa passagem dele aqui pelo Cruzeiro. Ainda essa semana devemos ter novidades em relação a esse lateral. Eduardo também, o acordo sendo costurado para vir depois de sair do Botafogo sem custos. O Marquinhos tem um aval do Fernando Diniz, trabalharam no Fluminense no início desse 2024, emprestado de novo pelo Arsenal. Aí já é também um jogador jovem, mas que o Cruzeiro não vai pagar agora para contratá-lo, será só um empréstimo. E por fim, o Gabigol, esse é o principal nome. Quando o Pedro Lourenço assume o Cruzeiro, ele fala em 2 nomes imediatamente: Felipe Coutinho, aquela época ainda não tinha fechado com o Vasco, e Gabigol. Eram os 2 sonhos, os 2 nomes que brilhavam os olhos do Pedro Lourenço. E agora ele consegue trazer o Gabigol também sem custos. O contrato dele com o Flamengo acabando, ele já está acertado com o Cruzeiro, mas a assinatura do contrato mesmo só pode acontecer depois da virada do ano, porque ele está ainda vinculado ao Flamengo até esse dia 31. É inclusive esperado que o Cruzeiro faça um evento no Mineirão no próximo sábado para apresentar todos esses reforços. E o time não vai para a Libertadores, né? A gente falava do Atlético nessa situação que reduziria custos, por que não vai para a Libertadores? Era o objetivo do Cruzeiro, ir para a principal competição do continente, não conseguiu, perdeu a final da Sul-Americana, não conseguiu a vaga pelo Brasileiro, mas diferente do Atlético, manteve o orçamento. O Cruzeiro quer ainda crescer o time, crescer ainda, brigar por Campeonato Brasileiro, brigar por Copa do Brasil, ser protagonista. Essa é a visão da SAF. Então, além desses nomes que eu citei, outros ainda podem pintar. Soteldo está mais distante, porque o time está se reforçando
com outros nomes. O principal foco agora dos não falados é a zaga. A direção quer dar um zagueiro para ser titular com o Fernando Diniz. Chegaram a falar do Nino, né? Até o Davi Luiz foi ventilado. Não há um nome nesse momento, mas a ideia é que seja também um jogador com nível A de futebol brasileiro. Hoje o Cruzeiro, está até publicado no GE. Globo, a apuração do Gabriel Duarte, o Cruzeiro confirmou, aliás, ainda não anunciou, mas pela apuração a gente sabe que o Cruzeiro acertou com o Lucas Vijalba, né? Ele estava emprestado pelo Argentino Júnior e o Cruzeiro vai pagar cerca de 5 milhões de reais para o zagueiro ficar até 2026, ele que agradou o Diniz. Falta saber quem vai ser o parceiro dele titular, que seria esse grande zagueiro, deve ser o próximo movimento do Cruzeiro na janela. Rodrigo, grande abraço para você, meu caro, e até o ano que vem. Tá aí, né, pessoal? As movimentações do Cruzeiro, realmente, né? Uma frase que me marcou muito nessa entrevista aí, né? Nessa reportagem completa, né? Análise, podemos dizer assim, a intenção do Cruzeiro, né? Como diz o Pedrinho, é não sofrer. O torcedor do Cruzeiro não sofrer mais. E isso está sendo mostrado, tá bom? Nessas contratações de peso. Pessoal, eu vou trazer agora um outro tema para vocês aqui, muito interessante, tá? Os bastidores da contratação do Bolasie, tá certo? Deixa eu agora colocar aqui na tela para a gente poder identificar e até mesmo entender como é que funcionou essa dinâmica da contratação do Bolasie, né? Que é um outro destaque, querendo ou não, aí nesse time do Cabuloso, tá bom? Bastidores, Bolasie do Cruzeiro contou com ligação de Diniz e concorrência de dupla tricolor. Atacante de 35 anos, se destacou pelo Criciúma e assina com o Cruzeiro até dezembro de 2025. Um dos reforços do Cruzeiro para a temporada, Bolasie foi pretendido, né, por outros clubes brasileiros nesse final de ano. Após o Campeonato Brasileiro, a diretoria mineira venceu a concorrência e contou com o Fernando Diniz também para fechar a contratação, né? As primeiras conversas do Cruzeiro com o Bolasie aconteceram há mais de 2 meses. Então, olha, já faz tempo que o Cruzeiro já estava de olho nesse cara, tá? Até mais de 2 meses. Segundo apurou o GE. Na época, o atacante também despertava interesse do Grêmio, que recuou nas tratativas, né, semanas depois. Antes de assinar um pré-contrato com o congolês, né, o maior interessado foi o Fluminense. Até em função da possibilidade do clube carioca, as conversas com o Cruzeiro se estenderam alguns dias, né? Fernando Diniz conversou, né, com o atacante, falou sobre o projeto do clube e a forma como pretende utilizá-lo, né? E o documento com o Cruzeiro foi assinado em meados de dezembro. Então, acabou o Brasileirão, um pré-contrato ali com o Bolasie já foi assinado, né? O Bolasie vai ter uma valorização salarial em relação ao contrato que tinha no Criciúma, mas ainda muito distante de figuras principais do elenco, que contará com Gabigol, Matheus Pereira no topo do ranking. O vínculo de Bolasie na Toca da Raposa vai até somente o final de 2025, mas prevê uma ampliação até dezembro de 2026 com valorização salarial, caso cumpra metas esportivas. O atacante está bastante motivado em atuar no Cruzeiro. Bolasie vai passar as festas de passagens de ano na Inglaterra. O jogador deve se apresentar ao Clube Mineiro diretamente nos Estados Unidos. Pessoal, é o Cruzeiro se movimentando, as contratações aí, né, já sendo anunciadas. E claro, o grande destaque é que nas próximas horas, tá, o Cruzeiro possa, claro, estar anunciando novos reforços e no comecinho desse ano a apresentação ali em pleno Mineirão desses grandes atletas. Claro, quero saber tua opinião aqui. Você está satisfeito com essas contratações de momento, ou você acha que o Cruzeiro precisa reforçar mais algumas posições? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião, vem comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, tamo junto aqui nos bastidores do Cruzeiro.